Bom, para concluir essas coisas sobre o Wronskiano e as soluções linearmente independente, vamos coroar tudo com o teorema do Wronskiano, que diz assim: se você tem duas soluções, y1 e y2, de uma equação homogênea, uma equação diferencial linear homogênea, né, definidas no intervalo, isso aí é normal no intervalo aberto, então só pode acontecer duas coisas com o Wronskiano, dessas duas soluções. Ou ele é identicamente nulo, ou seja, é zero em todos os pontos do intervalo, ou ele não se anula em nenhum ponto do intervalo. Ele é diferente de zero em qualquer dos pontos. Ou ele é nulo, ou ele não se anula, tá bom? Nesse segundo caso aqui ele vai ser ou positivo ou negativo, né? Nunca vai se anular. Demonstração disso é muito simples também usando a fórmula de Abel, né? Que nós vimos no vídeo anterior, nos vídeos anteriores, né? A fórmula de Abel diz que o Wronskiano de duas funções é dado por uma constante exponencial de menos a integral de p de x dx, onde p de x é aquela função que aparece aqui acompanhando a derivada de y na forma geral da equação homogênea, não é? Então, muito bem. Aqui para esse C, você só tem duas possibilidades. Ou ele é zero, ou ele é diferente de zero, né? Se C for diferente, se C é igual a zero, então, o que vai acontecer? Zero multiplicado por qualquer coisa, zero. O Wronskiano é zero, né? Então, vou colocar assim, resumindo. O Wronskiano é identicamente nulo, tá bom? E se, segunda hipótese, C diferente de zero, então o Wronskiano não pode ser zero, né? Wronskiano, vou colocar assim, x, resumindo também, diferente de zero para todo x no intervalo, tá bom? Por que não pode ser zero? Porque se esse camarada aqui é sempre diferente de zero, é exponencial, né? É uma função que ela nunca se anula, tá certo? Base diferente de zero, né? Ela nunca se anula, tá certo? Então, se esse é diferente de zero, esse é diferente de zero, aqui nunca vai ser zero. Então, o Wronskiano das soluções no ponto x nunca vai ser zero. É o que eu resumi escrevendo aqui assim. O Wronskiano em x é sempre diferente de zero, qualquer que seja o x no intervalo de definição da equação, tá? Então, conclusão. Wronskiano ou é a função nula no intervalo, ou ele nunca se anula. Mas eu quero aqui escrever 4 coisas, resumindo tudo isso que nós falamos nesses últimos vídeos. Primeira coisa, as funções y1 e y1 formam um conjunto fundamental de soluções no intervalo i, tá? Primeira coisa, eu acho que eu vou só falar, tá? Aí vocês vão anotar aí. As funções y1 e y2, assim, y1 e y2 formam um conjunto fundamental de soluções no intervalo, formam um conjunto fundamental de soluções da equação em I, tá? De soluções em I, tá bom? No intervalo de definição. Número 2, que é equivalente, são coisas equivalentes aqui. As funções y1 e y2 são LI, linearmente independentes. y1 e y2, vou colocar esse conjunto é LI, no intervalo I. No intervalo. Vou colocar aí não, que vai parecer redundante aqui, né? No intervalo, tá bom? Número 3, o Wronskiano. O que a gente pode falar do Wronskiano? De duas soluções em um ponto é diferente de zero para algum x0, x0 no intervalo, tá bom? Então, nós já vimos que se ele for diferente de zero em algum ponto do intervalo, então ele nunca se anula, não é? Se ele nunca se anula, então você tem aqui um conjunto
fundamental de soluções. Esse que é o importante, né, para nós. Essa conclusão é a mesma que essa. E a quarta, que ainda é a mesma, dizia a mesma coisa, o Wronskiano de y2 em x nunca se anula. Aqui para todo x aí, né? Para todo x no intervalo i. Então, se ele nunca se anula, você tem um conjunto fundamental de soluções. Então, para concluir que ele nunca se anula, basta que você prove que ele não se anula em um ponto. Esse que é o forte disso tudo que nós provamos aqui anteriormente, tá bom? Então, guarda esse resultado. Isso é muito, muito interessante, muito importante, porque a gente vai falar. Um grande abraço, fiquem com Deus.